noite. Mais uma live Mulher de Fases com a Carol Manciola, que vai chegar daqui a pouquinho para a gente falar sobre a idade da loba. Ai, que delícia! Estou tentando afixar o tema da live para ver se eu aprendi, mas eu acho que eu não aprendi, não. Oi, Carmen, seja bem-vinda. Vamos falar sobre como é chegar nos 40. Você tá longe dos 40, né, Carmen? Tá longe? Tá perto? Ah, maravilhosa chegou. Oi, Sol, tudo bem? Que bom que você tá aqui. Meio perto é bom. E aí, maravilhosa? Cheguei, pula aqui agora, Chegou. né? E aí eu Você vou tá dar me ouvindo? agora para falar com você, Cláudia. Tá me ouvindo bem? Não tô te ouvindo, não. Nadinha. Agora Peraí, veio a voz. Não tava ouvindo, não. peraí que eu tô me ajeitando aqui ainda. Deixa eu botar aqui uma Tá. luz na pessoa. Se Pronto. ajeite. Peraí que não tá Ah, pegando eu aqui. queria. Ô, Cláudia, me dá só um segundo que eu vou conectar aqui o AirPod. Peraí, eu não vou sumir não, tá? Tá bom. Tá bom, tá bom. Ah, eu vou colocar um filtro porque eu tô com a cara muito estranha hoje. Oi, Cláudia. Oi. Fui Alô? colocar um filtro também enquanto você foi. Filha, depois dos 40, você tem que usar e abusar dos filtros, entendeu? Então, eu acho que, dado o tema, a idade da loba, eu acho que justifica a gente dar um up aqui com os recursos da tecnologia, né, Claro, Carol? menina. Então, por que não usar e abusar dos filtros? Eu sou super favorável. Ah, eu também, eu também. Eu vi que eu tô com a cara estranha, eu vi você com filtro, eu falei, ah, vou colocar um filtro também, vou brincar com esse negócio hoje aqui. Lindona, obrigada por topar o convite para vir. Ah, olha isso, que palhaça! Pronto, olha lá. A gente pode brincar. O bom é que pode brincar com qualquer idade, né, Carol? Brincar não tem idade, né? Não mesmo. E você, depois de certa idade, inclusive, começa a ter licença poética para brincar ainda mais, tá? Eu falo que a gente tem filho para Peraí, isso, que né? A tô... gente tem filho para poder brincar com licença Ixi, agora eu não tô te poética. ouvindo de novo. Nada, zero? Pra mim Oiê. tá super bom. Oi, tá me ouvindo agora? Ah, agora sim, agora eu Ah, ouvi então seu acho que é oi. meu Tem hora fone que tá aqui. cortando. Tem hora que tá um pouco cortando. Não, eu tô te ouvindo perfeitamente. Pra mim tá sensacional aqui. Ah, então tá. Então bora lá, mulher, falar sobre a idade da loba. Quarentou, eu vou quarentar. Como é que chegar nesse rolê numa fase nova? Que aqui o rolê é para falar das fases da mulher, né? Como é que jornada que a gente caminha para chegar onde a gente está. E aí tô brincando um pouco com isso, né? Afinal de contas, eu vou 40 mês que vem, né? Então tô brincando aí com essa história dos 40, né? Como é chegar nessa nova década, né? Ser a nossa melhor versão, que a gente rala pra caramba para ser a melhor versão, né? Exatamente. E esse é um negócio que eu tenho falado muito. Na verdade, assim, eu sempre tive um pouco disso. Que é assim, meu, o iPhone 12 não é melhor que o iPhone 11? O iPhone 11 não é melhor que o iPhone 10? Então, minha versão 4.0 é melhor que a minha 3.9. Em todos os sentidos. Né? A minha avó, ela fala Sim. muito isso. Não existe essa história de no meu tempo. O meu tempo é agora. Então, eu acho que Uhum. o corpo envelhece sem a nossa permissão, né? Mas a cabeça, ela só envelhece se a Sim. gente quiser. Então, não tem muito mistério, não. Acho que a gente fantasia muito, né? Ah, fiz 40, fiz 30, né? Eu acho que a gente inventa uns motivos para entrar em crise que é desnecessário. Então, é 40, é 50, e tomara que eles venham, né? E que eu possa curtir cada momento com toda a plenitude e intensidade.
De fato, é Sim, pesado falar, né? Quantos anos você tem? 40 anos, porra, pesa, né? Ainda tem aquela brincadeira de que quando você entra no Zenta, você só sai do Zenta com 100, né? Que é 40, 50, 60, 70. Mas como a nossa expectativa de vida hoje, né, é superar os 100 anos, então eu tô confiante aí que eu saia do Zenta um sim. dia. E aí, então, eu não cheguei nem na metade da vida. Sim, e eu acho que assim, eu tenho conversado com algumas pessoas sobre isso, e eu acho que é isso que é o mais delícia, né? Porque é você falar, estou chegando nos 40, tudo bem, daqui eu não vou sair tão cedo, mas é a metade da vida, né? Imagina o quanto de vida a gente já ainda tem para viver, mulher. E com essa O consciência, quanto. né? Com essa, eu acho Sim, que quando a gente fala na idade da loba, blá blá blá, eu acho que tem uma questão mesmo de maturidade. Porque a mulher ela amadurece muito mais cedo que o homem. Tanto que eu brinquei com você, e eu ainda acho que você deve levar esse projeto adiante, que é adolescer aos 40. Porque eu vejo muitas adolescer aos mulheres 40. que sacrificaram, né, a juventude por conta de filho, gravidez, casamento, ou porque estavam trabalhando alucinadamente. E aí, quando a gente chega aos 40 anos, a nossa plenitude, a gente se permite. Tipo, Uhum, agora que os meus filhos estão um pouquinho sim. maiores, eu viajo com meu marido, nós dois, sozinhos, e a gente vai fazer trilha, a gente vai mergulhar em cachoeira. Outros aspectos da vida que são tão importantes quanto todos aqueles que te trouxeram até aqui. Então a gente Sim, começa sim. a ficar, né, mais exigente, a gente começa a ficar mais criterioso, porque a gente amplia de fato a nossa consciência, a nossa compreensão do mundo. Olha como eu estou filosófica hoje. Ai, agora eu não estou ouvindo de novo. Gente, será que é só eu que não estou ouvindo bem a Ó, Carol? peraí, eu vou entrar e Saco! sair de novo para poder conectar meu fone, que aí vai ficar bom, tá bom? Peraí, segura a onda. Tô esperando. Gente, eu tô ouvindo ruim ela. Não sei vocês, mas eu tava ouvindo assim, picotado. Esperar a lindona de novo. Nossa, eu gostei dessa história de filtro. Cadê a Rita? Que eu vi um comentário dela aqui, mas eu não. Ah, Rita. E qual é a minha idade, então? 63. Rita, você é mãe da Carol, né, lindona? Ah, tá cortando. O da Carol, né, Felipe? O meu tá bom? O meu áudio tá bom? Agora sim, vou botar o Oiê. filtro aqui. E a gente tava cortando até para as outras pessoas para ouvirem, Val. A galera, ô, Carol, a galera que tá assistindo, falou também que tava Agora cortando. melhorou? Tá bom agora, Melhorou. gente? Agora tá, para mim tá, tô te ouvindo. Pessoal, fala Então, pra pra gente mim aí, né? tá. Se a gente fica tagarelando aqui, ninguém tá ouvindo a gente. Eu estou te. Olha, tem Dani Junco, Leandro Branquinho, Everton da Destaque, meu cliente querido, Maninha tá aqui, tem uma galera nessa live, É, eu então bora falar. vi! Que Dani também é legal! quarentona. Eu só tenho É quarentona nessa quarentona sala, galera. também? Adoro as quarentonas. Ô, Carol, e assim, você estava falando, sabe o que estava me vindo na cabeça? Assim, para mim, os meus. Eu estou brincando com essa história, né, dos 40, e para mim, assim, está sendo a minha melhor versão, porque o quanto que eu me desconstruí para chegar até aqui, então, assim, há um ano mais ou menos, eu tô sentindo assim, eu realmente tô adolescente de novo, né? Tô me reinventando de novo. E isso é muito gostoso, né? Você. Ai, tua mãe tá falando que a tua imagem tá ruim. Você tá recebendo ela bem? Você tá me vendo, me ouvindo? Tá ok pra Tô, você? tô. Pra mim tá, pra mim tá. Então, então vamos lá. Então vamos lá, senão a gente não vai. Então, assim, eu acho que para chegar nessa nova versão também tem muitos bastas, né, Carol? Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque escolher estar onde a gente está também é dizer não para algumas coisas, né? Dar bastas para algumas Exatamente. coisas que não fazem mais sentido. E eu ainda percebo que, no geral, a mulher sofre para isso, né? A gente sofre para deixar para trás algumas coisas e escolher ser a gente, escolher a nossa felicidade. Para mim, foi um processo que não foi da noite para o dia, né? Para você, eu aposto que também não, né? A gente não chega até aqui, não foi ontem, né? Não foi ontem, Também cheguei aqui não. assim, né? Então, como é que é esses Acho que bastas aí?
Eu tenho um princípio de vida que é baseado nos meus 4 Cs, né? Você que lê os Cs Hum, da vida sabe disso. Que são Uhum, consciência, coerência, consistência e coragem. Então, assim, toda vez que eu me encontro numa situação de incômodo, a primeira coisa que eu faço é, bem, manter essa situação é responsabilidade minha. Viver essa situação é responsabilidade minha, porque de fato eu acredito muito naquele clichê, né? De que nada acontece com você se você não permitir. Então, essa é uma crença que eu uhum, tenho. Então, todas as vezes que tem alguma coisa me incomodando, a primeira pergunta que eu faço é o que, que eu não estou conseguindo enxergar? O que está tornando uhum, esse processo nebuloso? Por que, que isso está me incomodando? Por que, que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? De fato, para ampliar a minha consciência e tentar enxergar a vida de uma forma um pouco mais dissociada e com mais clareza mesmo. Então, eu acho uhum. que quando a gente passa pela adolescência, né, a gente tem hormônios, tudo é muito intenso, né, tudo é o fim do mundo. E depois de E aí a maturidade, a experiência mesmo, a gente começa a perceber que, peraí, né? O mundo não vai acabar se eu ficar offline por um dia. Né? Se eu ficar sem Sim, fazer um post no Instagram, eu não vou perder 10 mil seguidores, sabe? Então, assim, meu, ok, segura a onda. E aí que sim, vem uma questão importante, que é quando você amplia a sua consciência, você amplia a sua responsabilidade no processo de tomada de decisão, porque você está enxergando. E se você está enxergando, manter aquilo ou tirar aquilo é uma decisão sua. E por isso que a gente tem que sim. ter muita coerência. E coerência é isso, puta, é coerente com o que eu estabeleci como objetivo para minha vida, continuar fazendo determinado tipo de coisa. Então, eu digo que uma das minhas maiores decisões da vida foi me separar. Eu fui casada há Uhum, 14 anos. O meu primeiro marido, gente, um amor de pessoa, adoro. Talvez estivesse casada com ele pelo resto da vida, sabe? Porque ele é uma uhum, pessoa muito do bem. Mas no momento em que eu pensei o seguinte, caramba, eu quero muito ter filhos. E eu não quero que os meus filhos vivam o que eu vivi, que foi um casamento, né? Ser filhas de pais separados. Eu sabia que não ia ser para sempre. Não porque a gente não se dava bem, mas porque o meu modelo de mundo não se encaixava no dele. Então, a minha uhum. tomada de decisão sobre o divórcio, ela veio quando a vontade de ter filhos ficou absurda. Eu falei, meu, eu preciso me separar rápido, mesmo gostando, mesmo estando bem, porque eu Que preciso ter doido, tempo de né? encontrar alguém e casar. É muito louco isso. Então, assim, é aquela hora que você fala, meu, é agora ou agora. Então, você está na beira da Sim, piscina. Não dá para decidir sim. pular amanhã, porque amanhã não vai ter mais piscina. Amanhã, Então, exatamente. essa coerência, ela é fundamental. E aí vem uma Sim. outra coisa nesse processo de tomada de decisão, né? Que eu falo muito isso, não sei se minha mãe está aqui ainda, mas eu lembro muito do dia que eu falei pro meu marido atual, né, que não é o ex, falei, puta, eu vou trazer minha mãe para vir morar aqui. Ele falou, meu, pode não dar certo. Eu falei, bem, se não der certo, o máximo que vai acontecer é o quê? Eu vou gastar uma grana e não vou voltar para Bahia. É o máximo, tipo, beleza, volta. Tenho grana para bancar esse rolê, caso não dê certo? Tenho, então tá bom. Então, Tenho vamos condições fazer. emocionais de lidar com a situação, então vamos fazer. Então, toda decisão, a gente tem que pensar no worst cenário para pensar o seguinte: se nada der certo, eu aguento, eu topo essa Uhum, parada. E aí, sim, beleza, vamos. Agora, não é porque você enxergou o pior cenário que você não vai trabalhar para ter um cenário muito melhor. Tanto que manhã continua aqui, sim, né? Ela tá aqui, sim, tô, sim. né? Continua aqui. Então você faz um esforço consciente, né, para que a sua decisão leve ao melhor caminho, mesmo sabendo que Sim, existe a possibilidade de dar sim, errado. E aí sim. vem o terceiro C, que é a consistência. E consistência tem um pouco de persistência em saber que, meu, né? Aquela afã de, bem, agora eu vou me separar, e daqui amanhã eu vou encontrar o príncipe Porque encantado, eu vou encontrar um cara essa bom de cama, decisão não é rico, simples, né, Carol? Tipo, essa e não consistência é depende importante só porque de não é mim. simples essa mudança, essa virada de chave. Ela não é simples e ela não depende só da gente. Então, por mais que o meu esforço, existe uma confluência de outras coisas, né? Então, assim, essa Sim, consistência, saber que eu li esses dias sobre maturidade. Maturidade é em tempo. Né? Se a Rô estiver aqui assistindo, foi ela que me ensinou isso. Então, assim, não é nem antes que você tá verde e nem depois que você tá podre. Então, é é, o tempo certo. Então, a consistência é você saber o seguinte, cara, tem o tempo certo das coisas acontecerem. Me cabe não esperar, mas esperançar, né? Que é atuar para que o melhor é, aconteça e buscar sim, lastro. Porque você quer ver sim. uma coisa, Cláudia, que eu vejo muitas das nossas amigas passando, que é essa história de, eu vou me divorciar, porque eu quero encontrar o marido perfeito. Eu falo, tu é chata pra caramba,
Sabe? Você não é a mulher mais linda do mundo, você não é a pessoa mais divertida do mundo. Agora você quer um cara que seja rico, que seja bonito, que seja inteligente, que seja É bem isso. divertido, que seja bem... Mas tu é É chata, bem meu. isso. Como é que tu vai achar esse cara? É Então, bem assim, tem um isso. processo de autoconhecimento aí que eu falo, não vai. Né? Não vai. Então, assim, pra mim é muito incoerente, às vezes, você tomar uma decisão confiando que confio no que o outro. Então, assim, é encarar, e aí vem a história da coragem, porque coragem é isso, né? É mesmo sabendo dos Sim, riscos, a coragem tem muito a ver com a sua capacidade. Puta, eu vou aguentar a barra sim, se nada der certo. Então, assim, sim. esses 4 Cs, eles me guiam nesse processo de tomada de decisão, e todas as vezes em que eu estou num momento crucial da vida, a primeira pergunta é: estou enxergando tudo que eu preciso para tomar a decisão certa? Uhum. Estou agindo Sim, de forma coerente com os meus objetivos? Estou sendo sim. consistente ou buscando a consistência necessária? E, na boa, essa coragem para mudar, ela vai existir porque também tem isso, né? Você falou isso no começo. Deixar para lá, cara, é uma alternativa sempre. É Então, uma assim, não é que alternativa. eu acho que ser feliz é melhor que ter razão, cara. Ser feliz é bom pra cacete, ter razão também é muito bom, né? Mas em algum momento isso vai virar uma via cruz. Então, se deixar pra lá, muitas vezes é a melhor opção. E tá bom, bora nessa, começa de novo, a vida segue. É, e assim, você sabe, a gente já conversou sobre isso algumas vezes. Peguei um Cs para mim, né? Depois que li seu livro, peguei um Cs para mim. E aí tem duas coisas que eu me lembro, assim, que no meu processo de mudança me impactaram ou me impulsionaram, né? Acho que me impulsionaram, acho que talvez seja a melhor palavra. Que é assim, porque eu acho, para mim, antes de eu ser coerente, eu preciso me reconhecer incoerente. E aí eu vejo uma cilada que muita gente tapando os olhos com a peneira e achando que estão coerentes, mas na verdade estão incoerentes. Então, assim, me reconhecer incoerente foi ao mesmo tempo assustador, porque eu falava assim, gente do céu, eu tô falando uma coisa e tô fazendo outra. Eu fiquei desesperada, mas foi a busca pela minha coerência. Então, peraí, porque se eu estou dizendo uma coisa, se eu estou desejando alguma coisa e estou olhando para a minha vida e está incoerente, peraí que eu vou buscar. E isso me impulsionou a decidir. E entre o tomar consciência e decidir, teve essa reflexão, né? O que pode de pior que pode acontecer, como é que vai ser isso, né, profissionalmente, como é que vai ser isso para os meus filhos, como que é isso financeiramente, eu tenho dinheiro para bancar o que eu quero fazer, eu quero, né, eu tenho os recursos, e se não tenho ainda, o que eu preciso fazer para ter? Porque assim, incoerente eu não vou ficar nesse rolê, peraí que é a minha vida, né, é da minha vida que eu estou falando, é do meu tempo que eu estou falando. E aí eu tracei, literal, né? Tracei. Eu vou chegar nos 40 anos, bonitona, olhei no espelho, né? Essa conversa foi comigo mesma. Você tem até os 40 para resolver essa palhaçada aí, hein? Acelera que você fez uma bagunça total. Agora vai viver algumas coisas, porque eu acho que tem uma outra coisa também, Carol, que eu queria compartilhar, que é o experimentar. É o fazer, na dúvida, sabe? Experimenta fazer diferente. A mudança não precisa ser extraordinária de um dia para o outro. Dá um passinho, né? Dá um passinho, vai lá, faz, vê o que aquela experiência pode te trazer. Parada não dá para ficar. E aí a gente vai chegando num lugar Perfeito. delícia, né? Aí a gente vai Você sabe chegando que num lugar. eu tô com um rascunho de exatamente sobre isso, né? Sobre experimente. A minha assistente não está aqui, já deve ter ido embora, mas ela tem 25 anos e eu vivo nessa luta com ela. Eu falo, menina, como é que você vai saber se você não gosta, se você não experimentou? É aquela história, pô, eu preciso experimentar cocaína para saber que é ruim? Porra, não precisa. Né? Mas assim, tem um monte de coisa que não vai fazer mal para você e que faz bem para um monte de gente, né? Que, pô, não custa experimentar. Então, a gente muitas vezes fica preso a um mapa de mundo como se não houvesse alternativa. E eu tenho essa visão muito simplista da vida. Às vezes as pessoas vêm para mim fazendo queixas, dramas. Eu falo, não, mas é só fazer isso. Aí você fala como se fosse simples. Eu falo, cara, é uma questão de decisão. É, Né? Hoje de manhã, 6 horas da manhã, eu estava num papo cabeça com meu digníssimo esposo falando sobre isso. Eu falei assim, mas pra quê? Né? Pra que você está insistindo nisso? Ah, porque eu estou querendo tal coisa. Eu falei, não é por quê. Porque eu já entendi, eu quero saber pra quê. Eu quero saber o que é que você ganha, eu quero saber o que você perde. Não é o que te motivou a.
né? E são coisas diferentes. Então, o pra quê, ele também tem que... É aquela história. Ah, eu acordo cedo, eu deixo os meus filhos em casa com a babá, sabe? Eu sacrifico, às vezes, noites fora, eu viajo. Pô, pra quê? Pô, tem um negócio bacana aí, que é o impacto que eu causo no mundo, é o benefício que eu faço para outras pessoas. Então, a gente Uhum. tem que ter esse olhar. E essa é uma pergunta, Cláudia, que eu tenho me feito muito. É pra que essa agonia toda? Né? Eu fico muito pilhada com esse negócio de rede social, porque eu adoro compartilhar, né? Uhum. E aí eu fico naquela história, pô, mas não postei nada ontem, eu não vou morrer, não. Né? Beleza, pode ser que eu não ganhe 10, 15, 20, 100 seguidores por dia, mas tá tudo bem. Tá tudo Então, assim, bem. esse impacto é um impacto que não vai mudar a minha vida. É uma métrica de vaidade, sabe? Por quê? Porque eu tô me comparando com outra pessoa. Então, assim, se não Nossa, tá a eu serviço de alguma coisa maior, esquece. e assim, sabe uma coisa que tem me visitado bastante? Eu Ó, tô minha até tia escrevendo. aqui, ó. Sua tia? É, Ana Manciola. Tem tempo que eu não vejo ela. Tudo Ai, bem, tia linda. Ana? O que eu tenho pensado bastante é assim, inspiração não pode virar comparação, né? Não dá para você entrar na pilha do outro, né? Não dá para você entrar na vibe do outro. Mas para isso, Carol, a gente precisa estar numa vibe muito segura e muito clara de quem é a gente, para que eu faço o que eu faço. Porque se você não tem clareza disso, se você está insegura em algum ponto, e às vezes isso rola, porque o fato de você ir amadurecendo, o fato de você ir chegando na sua melhor versão, não significa que as neuras deixaram de existir na sua cabeça. Muito Pelo pelo contrário. contrário. Elas ficam fervilhando aqui, né? Elas ficam fervilhando. E o que eu tenho, que foi assim, para mim foi a questão de 2020. 2020 foi o ano que eu mais falei. Lindona, inspiração não é comparação. Cada um tá numa etapa do rolê, você tá nessa etapa do rolê, segura a onda onde você tá, continua buscando as suas inspirações, mas não se compara. Segue a sua jornada passo a passo, porque a É, comparação, ela não é legal. Ela te minimiza em alguns momentos e te tira do eixo de quem é você. Para que você está fazendo o que você está fazendo, né? mas acho que aí você tem que pensar, tem algumas perspectivas que são importantes da gente considerar, né? Eu falei muito isso no longo de 2020, que é não compare o seu bastidor com o palco do outro. Então, como diria Caetano, Uhum. cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, de vez em quando, o que a gente tem que fazer é realmente tapar os olhos, tapar os ouvidos e ouvir o lado de dentro. Então, o Steve Jobs, ele tem uma frase que toda vez que eu estou numa dúvida, e eu falei isso numa reunião de equipe na terça-feira, eu não vou negar a minha intuição. Então, a gente tem uma série de algoritmos internos que estão ali processando experiências passadas, coisas que a gente leu, coisas que a gente viu, né? E Uhum. isso vai dizendo pra gente, cara, vai por aqui, vai por aqui. Não tem como abafar isso. Então, eu acho que quando você olha pra fora, isso tem que ser pra te inspirar no sentido de, porra, que do cacete. Né? Porque eu falo isso, a minha luta interna é com a inveja. Eu sinto muita inveja. É o meu, eu falo que é assim, puta, onde é que é meu calcanhar de Aquiles? É a inveja. E o que que é a inveja? A inveja é aquele sentimento de filha da puta, eu mereço mais do que ela e ela está tendo mais do que eu. Então, todas as vezes em que esse sentimento me fisga, porque ele me fisga, né? Eu falo assim, peraí, Carol, eu tô comparando o meu bastidor com o palco dela sem saber o que ela passou no bastidor, o que ele passou no bastidor. Então eu tenho Sim. feito, antigamente eu me afastava, entre aspas, das pessoas que eu invejava. Hoje em dia eu parei, deixa eu encostar, me conta como que você faz isso. Então é muito mais transformar essa inveja em admiração e Uhum. tirar essa perspectiva de arrogância, de por que que eu acho que eu mereço mais. Né? Porque eu sei a dor e a delícia de ser o que é, mas pô, deixa eu encostar ali para ver o que está rolando. Então, eu acho que a gente Sim. tem que ter, de fato, esse autoconhecimento para saber o seguinte: quais são os sentimentos que me fortalecem, quais são os sentimentos que me enfraquecem, o que existe em mim que é muito bom, e eu acho que a gente tem que confiar nessa intuição de verdade, porque assim, né, o Steve Jobs fala, não existem motivos para você não seguir o seu coração. Ele já sabe o que você quer. Então, todas as. Vai rindo, Sol, vai rindo. Então, todas as vezes em que alguma coisa dentro de mim fala não vai dar certo, cara, não é profecia autorrealizada, não. São os meus algoritmos internos processando, né?
que, porra, Carol, você já viu esse filme. Aí, o que que eu faço? Bem, se eu já vi esse filme, existe uma grande possibilidade de não dar certo, deixa eu fazer a minha parte para que dê. Então, deixa eu chamar, deixa eu conversar, deixa eu atuar para eu ter aquela certeza de que, diante de um sentimento, eu não deixei com que o meu comportamento fosse omisso, né? Para que aquilo Uhum. desse o seu melhor. Então, eu acho que a gente não vai escapar disso. Eu acho que a comparação ela é inevitável. É muito mais uma questão de como você lida com isso. E muito mais esse sentido que não é a propositite, né? Mas é de novo, o para que eu quero isso. Então, vou dar o Sim. exemplo que eu vivi há 2 semanas, o tal do arraste para cima no Instagram. Porra, né? Meu Instagram foi construído na unha. Aí vai lá, 8.000 seguidores, 9.000 seguidores, 9.890 seguidores, puta, 10.000. No outro dia, 9.984. Por quê? Porque tem aquelas maquininhas lá que vão te seguindo e depois vão deixando de seguir. Né? E aí você É. fica naquilo, porra, mas eu preciso conseguir. Aí depois eu falo assim, mas pra que eu quero essa merda? Eu não vendo curso online, eu não vendo para pessoa física, meu Instagram não é um Instagram comercial, é uma métrica de vaidade. Aí eu desencanei, puta, tô quase nos 11.000. Então, tem um pouco de você parar e pensar pra que esta Pra agonia? E quê? aí você decide. É. Se vale a pena, É. vai de com força, se não vale, freia, cara, e deixa as coisas acontecerem. Sim. Né? Não faz Não, mas eu sentido acho que essa agonia. o para quê ele é muito bom, porque tira você de algumas neuras, né? Porque você tá ali na hora que você. Quantas vezes também, tipo, o ano passado, né? E não só ano passado, acho que, puta, tem uns 3 anos que eu tô nessa. Ah, mas você tá agoniada pra quê? Mas você não decidiu isso daqui? Você não queria isso daqui? Você não tá vivendo aquilo que você escolheu? Então você tá agoniada por quê, Escolheu isso. bonitona? Você está agoniada por quê? Vive o que você escolheu viver. Esteja presente nisso que você escolheu viver. Depois, lá, quando a vida acontecer, na hora que chegar a hora de você escolher isso, você escolhe. Né? Então, eu acho que tem uma organização também de se apropriar, de falar, peraí que eu escolhi isso, agora estou arcando com as consequências disso, o que eu escolho agora para ser diferente se isso está me incomodando, né? Se isso tá Exatamente. gerando aqui alguma Você quer ver inquietude, né? para mim, um exemplo dessa agonia toda eu sou muito disciplinada, Cláudia. Assim, minha vida é métrica. Né? Eu tenho hora para acordar, eu tenho hora para dormir, eu tenho. Bora bater Tudo meta, né? funciona. Porque se eu quero fazer um monte de coisa, cara, eu tenho uma empresa, né? Dentro da empresa eu tenho um papel de CEO, mas eu atuo nas vendas e eu também faço algumas entregas. Né? Eu vivo dentro de alguns ecossistemas que eu colaboro. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um casamento, né, feliz, tudo isso demanda. Então, eu preciso de uma vida métrica. Então, hoje em dia, meus filhos acordam às 7, 6 horas, eu estou fazendo meu yoga. Porque eu não quero dizer assim, não tenho tempo para fazer yoga. Cara, acorda mais cedo e faz. Então, assim, eu comecei a perceber que eu estava escapando da meditação. Toda hora eu falo, não, meditação não, parar, não sabe, tira o que eu vou fazer, vou ficar com a mente parada. E aí eu falei, pô, mas não é possível que eu não consiga ao longo do dia parar 5 ou 10 minutos para prestar atenção na minha respiração e dar um tempo para o meu córtex pré-frontal descansar. Porque o corpo precisa de movimento e a cabeça precisa parar. E aí eu falo, Uhum. pô, a sensação é estou perdendo tempo. E aí as pessoas falam, eu não consigo meditar. Pronto, meditação é para você. Todo mundo que diz que não consegue meditar é quem precisa de meditação, Ai, eu né? preciso. Então, assim, quando você para, Carol, e você para, cruza as pernas e aon e fica. Não, cara, é um exercício, é um exercício. É um exercício que você, puxa, eu vou pensar no meu pensamento, céu azul, caraca, aí paguei a escola do menino. Não, sai pensamento, muito obrigada, volta, céu azul, mar branco, calmo, respiração, caraca, mas e eu marquei o personal? Né? Então, assim, é um Ai, meu Deus, mas exercício e aquele de projeto? Ai. esvaziar. Exatamente, é que assim, assim como o corpo da gente precisa de movimento, né, para que a gente se sinta bem, a nossa mente precisa de descanso. Sim. Porque a gente tem muito pensamento repetitivo. Então, durante o dia, a gente tem cerca de 60.000 pensamentos. 60.000, assim, pelo menos 15.000 pensamentos dos 60.000 que a gente tem não serve para nada. São pensamentos repetitivos. Então, assim, essa limpeza, ela é necessária. É a coisa do Sim. minimalismo, é a coisa da essência. Então, assim, tem horas que você fala, meu, é tanta tralha, eu preciso me livrar.
E eu falo muito isso, a vida precisa de espaço para acontecer. Se eu não Uhum. tô conseguindo dar esse espaço para a vida, tem coisa que não vai entrar. Tipo, não vai, cara. Não vai achar um príncipe encantado que vai fazer você divorciar. Não vai achar o emprego dos sonhos para que você peça demissão. Muitas vezes você vai ter que pedir demissão para poder se concentrar em encontrar o emprego dos sonhos. Então, assim, esse espaço, ele é necessário. E eu acho, eu Sim. falei isso na terça-feira, eu tive reunião de equipe, eu falei, eu tô velha mesmo, sabe? Velha, Ah, agora sua comecei a ficar quarentona! Comecei a focar em intuição, comecei a focar em. Não, ainda não estou fazendo mapa mental não, né? Mapa astral, essas coisas, ainda não parti para isso, não, né? Meu limite de pragmatismo não me permite. Mas comecei a prestar muito mais atenção à essência. Né? Porque, tipo, porra, entre parar alguns minutos para preparar o que eu vou falar aqui e parar alguns minutos para me maquiar, cara, eu vou parar para preparar o que eu vou falar aqui. Porque assim, né? Eu me incomodo muito mais com a minha cara porque eu não estou acostumada a me ver. Né? Quem me vê toda hora já sabe como é que é, já sabe a careta que eu faço e por aí vai. Então, Sim. assim, tem uma questão mesmo de Sim. você, como você falou, de você se reconhecer, né? Se Uhum. conhecer de novo. Deixa eu olhar para mim e agora com um olhar diferente. Então, assim, todo Sim. esse processo que tem a ver com a maturidade, com a chegada dos 40, para outras pessoas dos 30, são alguns marcos na nossa vida que, graças a Deus, fazem a gente parar para refletir e dizer, caramba, é isso mesmo que eu quero? Porque, na boa, se tiver no caminho, segue em frente, senta o pé. Se não tiver no É. caminho, meu, volta. A minha mãe aqui, minha vingança vai ser maligna. Vingança. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Deixa pra lá. Dá, mas eu sou a rainha do. É o foda-se. É uma coisa que a gente deveria praticar mais, né? Que é assim, ó. Ah, pula! Foda-se. Foda-se. Não, e tem que ser foda-se com esse movimento assim do. Pô, É assim, muda Carol. tudo. Testa aí, ó. Foda-se. Cara, Foda-se. libertador. Isso, gente. Gente, isso é libertador. Pratique pelo menos assim, 3 vezes por dia. Dê foda-se pra alguma coisa, entendeu? Que sua Tá, vida vai meditação. melhorar. Eu foda-se. Isso eu vou praticar. Mas é isso aí, respira aí. Aí vem o pensamento da escola. Foda-se a porra da escola agora. Foda, sabe? Vai. E agora a coisa mais importante Sim. sou eu. Porque, claro, quando a gente diz não pro outro, a gente tá dizendo sim pra gente. Pra gente. Nossa. Carol, quando eu aprendi isso, lindona? Quando eu aprendi isso, só de ter aprendido eu já fiquei mais feliz. Porque a gente precisa dizer sim pra gente. Porque quando a gente não tá dizendo sim pra gente, é que vai ficando pesado, né? Vai ficando. Quando você tá dizendo não pra você, quando você não tá fazendo o que você quer, quando você tá. Aquilo vai ficando chato, aquilo. Aí você começa a dar um foda-se, que não. O foda-se, o primeiro foda-se não é assim, não. O primeiro foda-se vem lá de dentro, né? Ele vem assim, foda-se tudo, né? Ele sai diferente. Mas Mas é esse. aquela história, tem que ser, é um foda-se responsável, sabe? Não é aquele foda-se do tipo, o menino tá subindo na escada e. Não, aí peraí, né? Pô, Oh, tô ali, tô oh, vendo, vai cair, ralar o joelho, vai, foda-se, que rala o joelho, toma a porcaria do picolé, entendeu? Então, assim, é o foda-se oh, é o Carol, mas sabe. foda-se responsável. Responsável. E assim, eu vou te falar, por exemplo, viver o meu intercâmbio, por exemplo, foi um dos foda-se maduros mais delícia que eu me permiti viver nessa jornada da vida. E assim, tá lá, vivendo o que eu vivi, com uma galerinha de 20, 22, 23, eu falava, nossa, como dar foda-se madura é legal. Nossa, que É delícia. outra história. É outra É outra história. história. É outra Mas é história. essa coisa do, eu acho que no caso das mulheres, não estou criticando, pelo amor de Deus, tem pais e pais, mas eu acho que as mulheres têm uma coisa muito mais forte, de uma maneira geral, com os filhos, né? E eu falo Uhum. muito isso, eu falo, eu amo ser mãe, mas a maternidade não me define. Aí o que que você é? Eu sou a mãe do Léo. Não, eu sou a Carol. Né? Antes de qualquer outra coisa, eu sou a Coisa. Carol. Léo e Úrsula são indivíduos, eles têm a vida deles, vão ter todo o meu apoio de forma incondicional, né? Mas eu preciso estar muito bem. Então, assim, mas você gosta de viajar sozinha? Adoro. Passei uma semana agora dando treinamento. Porra, viajei na segunda, voltei na sexta-feira.
Aí você não se sente culpada do quê? De estar trabalhando, de estar ganhando meu próprio dinheiro, de estar me desenvolvendo, de estar sã, de conseguir proporcionar aos meus filhos um monte de coisas que eu, inclusive, não tive? Não tenho nem zero culpa. Né? Como disse uma amiga minha outro dia, culpa não te deixa rico, culpa te deixa culpado. Então, É, assim, o grande lance é, você precisa se enxergar como um ser. Ah, eu preciso sim, encontrar minha cara metade. Como assim cara metade, cacete? Encontre alguém que te transborde. Falo isso pro meu marido, te amo, mas posso viver a minha vida sem você. Então, assim, meus sim, filhos não me completam, meu marido não me completa. Eu sou um ser completo. Essa galera sim. toda aí, ela me traz consciência, né, sobre quem a gente é no mundo. E isso é fundamental nesse processo todo. Sim, sim. É, e a mulher, ela cai nessa cilada, né? Ela cai fácil nessa culpa. E aí, e essa culpa é isso mesmo, não me deixa rica, não me deixa feliz e não me deixa satisfeita, e inclusive não deixa eu curtir os meus filhos se eu fico culpada, né? Então, assim, a culpa Exatamente. não resolve nada. E a mulher, ela tem que se libertar disso, ela tem que. E quando ela consegue, né? E aí, como eu disse no começo, né, Carol? Cada uma de nós tem o nosso tempo, o nosso jeito, a nossa história, né? O que eu vejo, assim, pela minha própria jornada e pelo projeto que eu tenho feito com mulheres, é que a gente também tem muita da história, né? Tem muita coisa que vem enviesada com a gente, e quando a gente menos espera, a gente está caindo nessa mesma coisa, né? Então, é chato isso, e por isso que eu gosto de ir junto, né? Por isso que é bom se conectar, por isso que é bom estar olhando além do nosso próprio umbigo, porque essas vozes ficam aqui dentro martelando, né? O tempo inteiro. Mas ano passado eu conheci um psicólogo, um psicanalista, sei lá o que que ele era, chamado Alfred Adler, né? Ele tem a teoria adleriana, que tem muito a ver também com a logoterapia, que é do Viktor Frankl, etc e tal. Aham, E esses dois caras, que são o Viktor Frankl e o Adler, eles têm uma teoria de que você é muito mais motivado pelas suas metas e objetivos do que pelo seu passado. Então, eu não acho que uhum. tem certo, não tem errado, mas na boa, se eu fosse o reflexo do meu passado, eu não seria um terço do que eu sou hoje. Ah, nem eu. Então, eu sou muito mais uma projeção do que eu desejo lá na frente. Né? Por exemplo, eu decidi me divorciar. Pô, se eu fosse pensar o seguinte, cara, mas meu pai e minha mãe foram divorciados, normal se meus filhos forem filhos de divorciados também. É a lei da vida, eu não morri. Eu poderia estar lá num casamento infeliz. Quando eu penso, eu falo, não, o que eu quero para mim é algo diferente. O que eu almejo para mim em termos de relação é uma coisa diferente. Então, com base no meu desejo de futuro, que pode ser inclusive baseado em algo que eu não vivi, e aí eu vou Uhum, conseguir estipular um plano. Então, eu acho que sim. essa coisa de você arrastar o passado com você, falo isso para meu pai, falo isso para minha mãe, falo isso para meus irmãos, amo vocês, sou grata a vocês, mas cordei meu cordão umbilical há muito tempo. Então, assim, Uhum, essa coisa de, ai, os filhos, ai, o marido, ai, a família, todo domingo tem que almoçar com a sogra. Meu, na boa, vamos almoçar com a sogra se for bacana. Então, eu não faço algo porque é importante para o outro. É claro que eu reconheço que isso tem necessidade, eu pratico a compaixão, eu me exercito, né, para ser cada vez mais empática, mas, assim, não adianta eu ir por obrigação. Não adianta, é não, aquela história que eu falo não. pro meu marido, não me dê flores porque eu te pedi, porque receber flores, né? Porque eu pedi para não tem graça. A graça é chegar do nada, né? A graça é a Sim, surpresa. Então, assim, sim, tudo isso são processos que de fato vêm com essa consciência de quem você é no tempo e espaço. E para algumas pessoas acontece aos 15 anos, para algumas pessoas acontece aos 40, para outras pessoas não sim. acontece nunca, né? Nunca. E ok, né? E ok Tem gente também. que tem gente que tá lá com 90 anos culpando a vida, culpando, e tá bom, ok, beleza, tá mais pra lá do que pra cá, Sim, meu amigo, já era. Então, sim. assim, eu só acho que quando esse clique se dá, é uma irresponsabilidade nossa não fazer nada com isso. Né? Concordo. Eu vejo muita gente falando, poxa, eu perdi o tempo, eu perdi o timing. Porra, não perca o timing. Bateu, cara, você sente segurança? Vai. Como você falou, Uhum. experimente. Né? Mas Experimente. tudo vai acontecer, vai botar o rabo entre as pernas e vai voltar. Tipo assim, você foi lá fazer seu intercâmbio. E se desse merda? Meu, beleza, eu vou distribuir currículo, vou trabalhar no recepcionista de fome e não vou morrer. Nossa, Né? ixi. Simbora lá.
E bora lá mesmo. E assim, o que para mim é uma organização assim, porque para mim, Carol, não foi tão simples como é. Assim, estou falando simples porque eu acho que eu sofri mais do que ouvindo te falar com essa organização do passado, sabe? Eu acho que eu fiquei mais tempo presa nesse rolê de que, poxa vida, sabe? Eu fiquei, para mim, esse processo foi tenso, assim, sabe? Eu fiquei muito tempo, poxa, mas de novo, eu vou me separar de novo. Ai, mas eu vou de novo, sabe? Mas eu fiquei me punindo muito por algumas coisas. Na hora que eu vi a incoerência, que eu falei, esse rolê tá errado, foi alguns erros eu percebi que eu cometi de novo. Alguns erros, eles eram, puta, fiz 2 vezes essa palhaçada aqui, tá? Entendeu? Então, assim, eu acho que então, pra mim... Algoritmos internos. Internos, Algoritmos internos que fazem a gente viver o mesmo filme sempre. O grande lance é você se dar conta. Tem um poema, tá até aqui o livro em algum lugar, mas é um poema que fala o seguinte: eu andava por uma rua, eu não vi que tinha um buraco, eu caí no buraco. Eu gosto dele. Eu reclamei um monte desse buraco e fiquei lá um tempão. Aí, de novo, eu andei por essa mesma rua, eu não vi o buraco, caí no buraco, mas dessa vez eu saí mais rápido. Eu andei pela mesma rua, eu vi o buraco, mas mesmo assim caí no buraco. Aí depois eu andei pela mesma rua, eu vi o buraco e eu contornei o buraco. Até um dia que você fala, quer saber de uma, eu vou trocar de rua. Então, assim, é um processo. É um processo. É assim, caiu no buraco uma vez, se tocou. Meu, seria maravilhoso se a gente aprendesse. Eu tava vendo um livro do Cortella esses dias, ele fala isso, meu, você não aprende porra nenhuma com erro. Esquece essa palhaçada de que você aprende com os seus erros. Você aprende quando você conserta o erro. Porque tem gente, meu amigo, que tá ali errando. Se você aprendesse com erro, você não errava 2 vezes. Então você aprende quando você conserta. Você aprende não é com os acertos, é com os consertos, né? Sim, então sim. É importante a gente ter essa clareza, porque errar uma vez, ok, errar 2 vezes, mas tem uma hora que vira negligência. Vira. Porque você sabe que tem um buraco, você vê o buraco e assim, porra, você cai no buraco. Sabe qual que é a hora que eu vejo que é negligente, Carol? Assim, a gente muitas vezes precisa pedir ajuda, sabe? Tem hora que não vai ser só... Tem horas que, assim, você precisa pedir ajuda. Você precisa reconhecer que, assim, ó, tô dando cabeçada aqui, sei lá o que eu vou fazer. Eu vou fazer terapia, eu vou conversar todo dia com uma amiga, eu vou ler 200... Eu não sei o que você vai fazer. Mas, assim, o que para mim foi a minha sacada foi assim, cara, você precisa de ajuda. Nisso aqui, sozinha, você vai levar muito mais tempo. Você precisa olhar para isso daqui. Você precisa pedir ajuda, você precisa de ajuda de pessoal, profissional, sei lá o que você vai fazer. A gente não tá mais numa bolha, né? Tem a internet aí que você vê coisa... A Brené Brown, ela tem um livro que fala muito sobre isso, né? Sobre eu adoro a vulnerabilidade. Então, você reconhecer o quanto você não é autossuficiente é fundamental. Então, eu falo, você faz... Cara, eu tenho uma puta rede de apoio, né? Eu tenho uma puta rede de apoio. Então, assim, não é só marido, empregada e babá. Eu tenho uma pessoa da minha equipe que vai lá, que ajuda, né? Eu faço terapia, né? Eu tenho um nutricionista. Então, assim, em algum momento, eu acho que assim, por isso que eu critico tanto a porra do coaching, tá? Nada contra, até tenho formação também, etc e tal, mas assim, muitas vezes o coaching, ele trabalha na mudança de comportamento e na mudança de mindset, que é a crença lá. Pô, você tem que mudar a sua crença, tem que mudar o comportamento. Tá bom, eu já mudei minha crença, eu já entendi que eu preciso me libertar de uma série de coisas, eu comecei a amar a rúcula, tá lindo. Eu já mudei o meu comportamento, eu já comecei a comer a rúcula, eu tô fazendo exercício todo dia. A pergunta é, foi na porra do nutricionista? Sabe, passou no ortopedista para ver como é que tá seu joelho, tá com um personal te orientando. Então, assim, você pode ter uma mudança de mentalidade, você pode fazer uma mudança de comportamento. Mas se você não tiver capacidade, você vai cair. Você vai se arrebentar. Vai. Então, esse pedir ajuda ou você vai adquirir capacidade ou você vai comprar isso de alguém, cara. Exatamente. Exatamente. Por isso, assim, eu critico o coaching, ele ficou no mercado com esse viés, porque ele tá indo exclusivamente na meta, né, na performance.
Que assim, você tá no ponto A, você vai chegar no ponto B. Eu vou te dar aqui, vou fazer um trabalho, vai ser como mágica. Só que essa mágica, Carol, ela não é real. Ela custa. Ela custa. Ela custa sim, ela custa você ter rede de apoio sim, ela custa você tem que ter disciplina sim, você tem que ter foco sim, você tem que olhar as suas mazelas sim. Porque assim, se você precisa fazer tal coisa e você não tem aquela habilidade, você não tem aquilo, você não vai aprender de um dia pro outro. Você vai ter que aprender todo dia, você vai ter que estudar todo dia, você vai ter que experimentar aquilo todo dia. Não vai rolar essa mágica da semana que vem, eu vou trabalhar minha... E você convive, né? Eu acho que o grande lance desse processo de mudança, Clau, é assim... eu até brinco que eu tenho um ciclo da mudança, né? Que eu construí na minha cabeça. Então, primeira coisa, é incômodo. Estou incomodada com determinada situação. Estou incomodada com o meu corpo, estou incomodada com o meu casamento, estou incomodada com o meu emprego, estou incomodada com alguma coisa. Então, precisa existir um incômodo. Sim. Aí, só que assim, o pessoal fala, precisa do incômodo para mudar. Eu conheço eternos incomodados que não mudam, que são os reclamões. Então, se você tem um incômodo e você não muda, então você é um reclamão. Mas aí, beleza, você enxergou esse incômodo, o que você vai fazer agora? Bem, deixa eu avaliar as minhas opções. Eu posso fazer o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, e eu vou ver as consequências de cada uma dessas alternativas. Aí eu escolho uma delas. Escolhi. Decidi. Só que entre a decisão e a implementação, existe um gap. Um gap. E aí você decide, você comunica, e aí você vai implementar. Tanto que eu costumo dizer que a melhor fase é quando você está de uma mudança, é quando você separou, mas o marido ainda não saiu de casa. É quando você pediu demissão, mas ainda está cumprindo um aviso prévio. Porque você já está liberto, porque você já comunicou a decisão, mas você ainda tem o conforto de estar indo para o trabalho. Sim. Na hora que a decisão ela é implementada, puta, aí sim, cara, agora tá valendo. E aí vem esse processo de, na hora que a decisão está implementada, aí é que o trabalho todo começa. Aí é que o processo de mudança não começa quando você fala, vou sair de casa, vou fazer um MBA fora, vou fazer um intercâmbio. O processo de mudança começa quando você chega lá na Inglaterra. Aí é que começa a vivenciar o processo de mudança. E aí, ponto, vem os resultados que você vai colher. E aí, se o resultado for positivo, responsabilidade sua. Se o resultado for negativo, responsabilidade sua também. Então, muitas pessoas, elas não promovem a mudança, não é por falta de incômodo, é pela falta de reconhecimento que a responsabilidade por aquilo que elas estão vivendo é delas. Então, assim, se eu me sinto uma vítima do mundo, do governo, da economia, cara, eu vou encontrar uma maneira de me manter aqui. E eu acredito muito que ninguém deva viver fora da zona de conforto. Eu acho que todas as pessoas deveriam viver dentro da zona de conforto. Só que a zona de conforto precisa ser ampliada, né? Porque se ela começa a te deformar. Porque aquele negócio é confortável, é quando você vê que você não está cabendo mais ali dentro. Então, assim, cara, o nosso processo é um processo de ampliação. Puta, era desconfortável até a página B. Aquilo que era desconfortável ontem começa a ser confortável hoje. E com isso eu vou ampliando o meu leque de habilidades, com isso eu vou ampliando o meu leque de competências, e com isso eu começo a bailar por uma zona que é muito maior. Né? E onde eu me sinto confortável. Porque, pô, dizer que você tem que viver a vida inteira numa zona de desconforto, vai se ferrar. Né? Vai se ferrar. Não, também em algum momento, né? Não, eu também eu penso dessa forma. Até porque, assim, eu penso dessa forma e penso mais, né? Eu sou responsável por expandir essa minha zona antes que ela se torne tão quentinha e aconchegante, né? Que daqui a pouco, quando eu assustei, eu já não cabo mais lá, tá estranho. Então, assim, eu sou responsável por buscar isso. E eu sou responsável também porque se o processo da mudança tá me incomodando muito, significa que eu preciso aprender mais. Porque se ela tá me incomodando a ponto de eu estar assustada, peraí, eu preciso aprender alguma coisa. Eu não tenho todas as ferramentas aqui, não. Peraí, que eu preciso aprender. Onde que eu busco? Né? Então, eu acho que é essa medida, né? E aí a vida inteira é assim. A gente não... Daqui a gente tá brincando com a história, tô chegando na minha melhor versão, tal. Daqui 5 anos eu duvido se a gente não vai estar olhando para agora, quem a gente é agora, e falando assim, nossa,
Olha o que eu estava achando, olha como que eu já expandi. Então, assim, se é um processo natural do ser humano, cara, vamos lidar com isso de uma forma mais inteligente e não vamos sofrer demais, mas também não vamos esperar ficar quentinho para a gente sacar que, puxa, perdi tempo aqui, ó, já era outra coisa, né? Para mim, pelo menos, foi uma das melhores lições que eu aprendi nos últimos anos foi essa. Fica atenta, bonitona. Fica atenta que você pode expandir e você tem que se preparar para ter as ferramentas certas e não se acomodar aqui, porque aqui tá gostoso, aqui tá quentinho, mas essa medida, né, das duas coisas, para mim é a sacada dos 40. De chegar aos 40 com essa sacada. Eu escrevi um negócio no Instagram outro dia que, para mim, ela resume muito o meu sentimento em relação à mudança de uma maneira geral. Que normalmente dói mais antes, depois quase sempre é um alívio. Então, às vezes, a gente sofre muito antes de implementar. Eu sempre faço a analogia do espinho no pé. Né? Pô, você tava lá caminhando, correndo, descalça, livre, solta, puta, pisou no espinho. Aí você olha para aquele negócio e fala, cara, vou mexer nesse negócio não, porque vai doer pra cacete. E aí você deixa o espinho no pé. Só que aí o sistema imunológico faz o quê? Começa a inflamação, pus, etc e tal. E quanto mais tempo você leva esperando que saia naturalmente, mais o negócio vai inflamando. E aí você fala, puta, agora eu vou ter que mexer. Não pega mais anestesia, vai ter que ser na porrada. E aí você vai lá. E aquele sofrimento cutuca na hora que puxa. Vai assim. Então, assim, você tem que pensar nesse... Porque, assim, nesse alívio. O espinho, cara, vai doer pra cacete. Mas depois você vai pensar assim, por que eu não fiz isso antes? Como é que eu convivi com isso tanto tempo? Quantas vezes a gente tem essa sensação de, porra... E aí vem a história do em tempo. É porque talvez se eu tivesse tirado antes, sabe? Eu não fosse suportar a dor, né? Então tem muito essa questão da gente reconhecer que existe o nosso tempo, né? E que as coisas elas têm que acontecer nele. Agora, se a gente também demora demais, apodrece. Então não é nem verde, né, nem podre, é maduro. Né? E não existe uma régua para descobrir que momento é esse, né? De novo, sentir. E assim, vai ter hora que a gente arranca, não tá maduro ainda, tem hora que a gente deixa apodrecer, tem hora que a gente vai no tempo certo e consegue ter, né, ser no ponto exato, porque essa é a vida, né? Não tem perfeição, a gente vai fazendo o nosso melhor com o que a gente sabe e com o que a gente tem condições naquele momento. E vamos consertar os erros, né, pra gente aprender. Esse é, como você falou, ele é um processo, né? A vida não é um chegar lá. Aliás, eu acho que se existe um chegar lá, eu particularmente estou fazendo o caminho de volta. Né? Porque eu fico, o que mais eu quero desta vida? Pô, já construí uma família maravilhosa, já viajei para os lugares que eu mais desejava. Então, assim, tudo está sendo construído. Então, não existe esse afã de... Claro, eu tenho várias ambições, tenho vários desejos, cara, mas eu acho que a praticar a gratidão, de olhar que, porra, olha o que eu já conquistei, é coisa pra cacete. Então, eu acho que é um pouco do que o Cortella traz. É feliz, mas insatisfeito, né? E é aquela insatisfação de reconhecer que você merece mais. Não aquela insatisfação no sentido de, puta, não recebi o que eu merecia. Então, cara, eu posso mais ainda. Eu posso mais que show ainda. Que existem tantas possibilidades. Porque não é uma questão de você ser otimista ou de você ser pessimista. É uma questão de você ser possibilista. Né? E o possibilista é aquela pessoa que transforma oportunidades em possibilidades. Sim. E a partir daí, sim, você vai co-construindo com as pessoas que estão ao seu redor e que você quer bem, o seu caminho. Lembrando que não tem jeito. O plantio é livre. A colheita é obrigatória. O que você vive hoje nada mais é reflexo daquilo que você plantou ontem. Então, não está satisfeito com o que você está recebendo da vida? Presta atenção no que você está doando, porque normalmente tem uma correlação direta. Exatamente. Olha, fenomenal para fechar a live é isso, entendeu? Se não está colhendo o que você quer, dá uma olhada que não é alguma coisa errada, hein? Presta atenção. Presta atenção. Como diria Ana Maria Braga, acorda, menina. Acorda, menina. Acorda. É isso mesmo. Linda, maravilhosa.
É isso mesmo, é isso mesmo. Obrigada, saudade de... Aqui deu para bater um pouco de papo, né? Sem dúvida. Vamos marcar, cadê? Agora tem que esperar essa pandemia acabar para a gente poder se ver. Enquanto isso, vamos na live, no Instagram, no WhatsApp. Com certeza, com certeza. Carol, obrigada por ter topado vir bater esse papo. Tenho certeza que vai conectar com outras pessoas que vão assistir depois. Quem estava aqui, obrigada por ter participado. O pessoal aí que é conectado a Carol. Carol, sempre bom conversar com você. Sempre alguma coisa vem aqui para poder ampliar, para poder amadurecer. E vamos junto, a gente se encontra aí assim que essa pandemia acabar. Cadê o livro, Claudiane? Cadê o livro? Ai, menina, o livro sai agora em fevereiro, lindona. Tá em fevereiro aí, tá saindo. Ansiosa por esse livro, hein? Ai, nem fala. E eu, então? Eu tô delirando. Tô bem ansiosa. Mas fevereiro tá lançado. Vou fazer uma troca com você. Vou te dar o meu livro e vou pegar o Bora Bater Meta, que eu não li esse ainda. Fechado, vamos fazer uma troca de livros. Uma troca de livros, exatamente, lindona. Beijo Valeu, na família. Obrigada. Beijo, tchau, gente. Tchau, tchau.